Plantar orquídeas epífitas em cachepô é uma das coisas que muitos amigos orquidófilos fazem e elas adoram no primeiro momento. Mas e na hora que a gente precisa fazer um replante, tirar essa planta do cachepô porque ela está saindo para fora do vaso? Como a gente faz para a gente poder fazer esse replante? Esse será o tema desse vídeo de hoje. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço o replante de uma orquídea no cachepô. Ela vai sofrer um pouquinho, viu? Mas você vai entender todos os processos para que você possa realizar a mesma coisa aí na sua casa. Não sai daí. Bom, para a gente começar esse processo, eu vou falar de algo que a gente vai fazer para facilitar as raízes das orquídeas se soltarem do cachepô. Então o que eu faço normalmente? Eu pego o vaso de cachepô, já separei um balde aqui com água, tá? Ele tem aqui um balde com água, estou mostrando para vocês, ó, tá? Tem bastante água aqui dentro. E eu vou mergulhar esse vaso dentro desse balde com água. Ele vai ficar totalmente imerso, tá vendo, ó? Totalmente imerso lá dentro. Então agora eu vou deixar esse vaso aqui aproximadamente uma hora, 2 horas, para que possa amolecer bem as raízes da nossa orquídea, tá? Então o que a gente quer com isso é amolecer as raízes para que elas se soltem mais facilmente do cachepô. Bom, gente, passou aqui cerca de uns 40 minutos, tá? Eu estou com pressa para fazer o vídeo, mas você não precisa ter essa pressa na sua casa. Então você pode dar o tempo que for necessário para que as raízes fiquem mais soltas ainda, tá? Então nem sei como é que está aqui o estado, eu vou tirar aqui agora, depois de 40 minutos que ela ficou submersa num balde com água, tá? Então a ideia da gente fazer isso é, como eu disse para vocês, é a gente aliviar, né, as raízes que estão completamente grudadas no cachepô, tá? Então fazendo isso a gente vai facilitar. Só que só vai facilitar. Não quer dizer que a gente não vá prejudicar, porque uma das coisas, talvez um dos replantes mais estressantes para as nossas orquídeas é justamente o replante de um cachepô. Muitos amigos orquidófilos sabem disso, né? Comentam sobre isso. Eu parei de fazer plantio em cachepô porque a planta sofre muito, demora muito a se recuperar depois de um replante. Então aqui eu vou dar algumas ideias que podem melhorar isso, mas não tem condições a gente retirar uma planta como essa aqui sem meter tesoura em raiz, sabe, sem machucar ela. Não existe, tá, gente? Existem algumas formas que você pode melhorar isso. Por exemplo, o cachepô, ele é formado por normalmente aqui eu quero mostrar para vocês, tem onde a gente pendura os nossos dependuradores aqui, essa argola, que faz inclusive, que prende todas essas madeiras, né, do nosso cachepô aqui. E ele tem aqui no fundo também, onde ele fica preso, tá? Vê se você consegue mostrar aqui. Olha aí, ele fica aqui, tá? Então a gente pode fazer o quê? A gente pode soltar essa peça, porque teoricamente a gente vai aliviar todas essas madeiras que aqui estão. Mas como ela está toda grudada na madeira, vai ser um alívio assim, razoável, tá? Eu não vou fazer isso aqui porque dá muito trabalho para mim neste momento, mas estou dando essa ideia porque você pode fazer isso em casa. E o transtorno que essa planta vai sentir, que eu sei que ela vai sentir, vai ser um pouco diminuído. Por quê? Porque ela está emitindo aqui uma nova brotação, como você pode ver aqui, tá? Essa nova brotação, ela vai trazer novas raízes. Então, por mais que eu machuque bem essas raízes aqui, o momento mais correto para você fazer esse replante é justamente no momento que ela está fazendo uma nova brotação, porque a gente já imagina que através dessa nova brotação, a gente vai ter novo enraizamento também. Tá? Então aqui, se eu tirar aqui para vocês já vão ver aqui também, ó. Olha só, vou tirar essa bráctea aqui, e vocês já vão ver que na geminha aqui está vindo outro broto, ó. Tá vendo aqui? Outro brotinho. Então esse é o momento mais correto para você poder fazer isso, o momento que ela estiver brotando. Então, sobre o tempo certo de fazer, eu aconselho que seja na brotação da sua orquídea. E agora o que vocês vão ver é um transtorno mesmo, essa planta vai sofrer um pouco. A primeira tentativa de não permitir que essa planta sofra, eu vou tentar colocar aqui no substrato e levantando ela através do substrato traseiro dela aqui, por baixo, forçando com a minha tesoura. Uma forma de tentar ir descolando ela daqui do cachepô
sem que machuque muito as suas raízes. Isso tem que ser feito de modo bem tranquilo, não tenha pressa. Nós não queremos, por exemplo, prejudicar o rizoma da planta, tá? E nesse caso aqui, essa parte traseira também, gente, quero falar para vocês, eu vou fazer um corte aqui dessa planta, que essa parte traseira aqui não me interessa, tá? Não me interessa para um novo replante. Eu vou fazer um plantio dela. Estou dizendo que não me interessa para essa parte aqui. Eu vou cortar para facilitar o meu trabalho. Então aqui, ó, já vou fazer um corte aqui que eu vou mostrar para vocês aonde eu vou cortar. Ó. Eu estou pegando essa toceira aqui, tá vendo? Esse rizoma aqui embaixo aqui, ó, tá dando para pegar aí, câmera? Eu vou cortar exatamente aqui para deixar essa planta com essa frente nova aqui, e essa aqui vai ser um novo replante, um novo vaso, tá? Dessa parte traseira dessa planta aqui, que é uma Cattleya labiata Márcia Regina. Então o primeiro passo é fazer o corte onde eu falei para vocês que ia fazer, tá? É meio complicado de mostrar isso, mas vocês conseguem entender aí, dá para perceber que não é difícil. Eu só vou fazer o corte para facilitar o meu processo de replante aqui. Então a parte traseira da planta agora já está sozinha, eu vou forçando aqui, ó, no cachepô mesmo, levantando essa parte traseira que eu cortei para já retirar essa parte fora. Essa sai mais fácil porque ela não está presa, né? Uma vez que eu já cortei aqui do cachepô, corta aqui a parte de baixo dela e vou fazendo isso aqui. Isso aqui que é a parte chata, né? Esse transtorno para a planta, esse estresse que essa planta vai passar e nós não temos como evitar, tá, gente? Então aqui, ó, fiz o corte, beleza? Dessa planta aqui. Perceba que aqui ela tem uma nova gema, quero mostrar isso para vocês também. Tem uma geminha aqui, tá vendo aqui uma geminha? Então é daqui que ela vai soltar nova brotação. Eu vou deixar essa planta separada porque depois a gente vai dar um trato nela para que também não entre fungos. Lembrando vocês que esse processo que você está me vendo fazer de cortar com a tesoura, tudo já a tesoura já está esterilizada e eu sempre recomendo que você faça isso antes de você cortar a sua planta. Veja que ficou essa parte da frente aqui, que é a parte mais complicada dela, onde ela tem raízes novas, né? E a gente vai continuar com o processo aqui. Dessa vez aqui agora, eu vou devagarzinho fazendo com que essa planta possa se desprender. Então, é um processo que você deve fazer com calma para não, como disse, machucar, procurar estressar a menor quantidade de estresse possível, tá? Mas é inevitável que a planta sofra. Olha só, uma das coisas que eu faço também para facilitar, tá vendo que tem o vão aqui, certo? Ó, eu coloco a tesoura aqui de uma forma que ela entre aqui e eu possa forçar essas raízes que estão aqui, ó. Eu apoio ela, certo? E vou levantando ela na tesoura, ó. É um pouco mais fácil, tá? Se você fizer isso é um pouco mais fácil e os danos nas raízes são um pouco menores também. Então, a gente vai fazendo dessa forma aqui. Olha só, gente, consegui então retirar ela aqui. Vou falar para vocês que os danos aqui foram poucos, né? Considerando que ela estava totalmente agarrada no cachepô, tá? Eu considero que para esse replante a gente teve bastante sucesso. Aqui, como falo para vocês, ó, é uma planta que tem 1, 2, 3 aqui, né? 4 pseudobulbos e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 pseudobulbos. Como eu quero fazer mais um vaso aqui, eu vou cortar essa planta justamente nesse meio aqui. Inclusive vai ficar um broto novo para o novo vaso e um broto novo para o outro novo vaso, tá? Então eu vou fazer o corte bem aqui no centro, que aliás, ela está aqui quebrando, ó, talvez seja... Bom, eu vou cortar porque fica mais fácil, só quero que vocês entendam isso. Sempre que vocês forem fazer um corte, procurem deixar 4 pseudobulbos para cada lado para que a planta possa continuar a vegetar bem, tá? Então eu vou fazer o corte bem aqui, ó. E pronto. Então aqui agora já tenho
2 vasos de frentes novíssimas e ainda vou conseguir fazer desse vaso um terceiro vaso, né? Dessa parte traseira da planta. Então veja, gente, que essa foi a minha intenção. Eu quis fazer o corte, tá? Para projetar novos vasos, e você não precisa de repente fazer isso caso você não queira. Então você pode fazer uma higienização, tirando, por exemplo, só essa parte traseira da planta, que normalmente amarela porque dispõe energia para ir para frente para manter a planta bem, né? Então essa parte traseira da planta ela vai morrendo, ela vai amarelando, é natural. Então se você não quiser cortar, você não precisa, você pode deixar a planta entocerar, você põe um vaso proporcional, né, a sua orquídea, que eu sempre recomendo que seja de 3 dedos de folga sobre o novo vaso. Então, supondo que você não fosse cortar, você ia ter que escolher um vaso bem grande e que tivesse pelo menos 3 dedos para que ela pudesse continuar se desenvolvendo nos próximos 2, 3 anos. Bom, para o momento do plantio, eu vou utilizar um tipo de substrato aqui que eu tenho usado, tenho gostado, tenho feito algumas experiências, que é isso aqui, ó. É casca de coco, tá? Casca de coco, já tratada, já limpinha, já livre dos taninos, né? Essa aqui já foi limpa e higienizada. Então eu vou pôr aqui uma quantidade, umas 3 mãozadas aqui. Isso aqui não é receita de bolo, você faz aí na proporção que você entenda ser legal. Aqui eu usei 3 mãos ali para a casca de coco, eu uso uma mão para esfagno, vou colocar uma pequena porção de pedra aqui também. Tá? Então, essa pequena porção de pedra. E agora eu vou colocar um pouquinho também desse material que eu gosto de utilizar, que é a casca de arroz carbonizada, que ajuda contra lesma, tá? Tenho tido bons resultados colocando esse substrato aqui para evitar lesmas no vaso, tá? Dou uma leve misturada. Isso aqui seria ideal que você estivesse fazendo, obviamente, dentro de um baldinho. Eu estou fazendo aqui realmente para ilustrar para vocês, para ficar fácil de vocês verem o substrato, como é que eu faço, como é que eu realizo. Mais ideal ainda seria que tivesse dentro desse vaso um pouco d'água para deixar mais fácil o processo de você manusear esse substrato que você está preparando, tá? Então isso aqui é só realmente para você ver, você faça do jeito bem certinho aí na sua casa. Eu pego um vaso que eu já selecionei aqui, como falei para vocês, entendo o ideal para ela, tá? Veja que aqui está o vaso, essa planta aqui, a parte traseira dela está aqui. Eu coloco aqui no canto do vaso e eu tenho exatamente os 3 dedos que ela precisa para evoluir nos próximos 3 anos aí, 2, 3 anos, tá? No fundo do vaso eu coloco o restante da pedra para dar esse dreno, né, para a gente servir de dreno para a gente. Põe um pouco desse substrato que a gente preparou aqui no fundo, tá? E já venho com a orquídea aqui, tá? Então já vou pegar aqui essa planta aqui, que nós vamos plantar, já coloco ela no vaso e agora eu vou completar com o substrato, tá? A gente vai colocar aqui o restante do substrato, completando todo o vaso de modo uniforme, para que a nossa planta fique fixada, né? Molhada também, com um pouco mais de pedra. Você pode usar um pouco mais de pedra, tudo vai depender da sua região aí, ó, e a forma como você gosta, desde que a planta esteja bem fixa. E nesse caso, para fixar, eu vou dar uma dica para você. Para fixação, eu utilizo o próprio suporte dela, tá? Eu gosto disso porque eu tenho muitas orquídeas penduradas. Se eu coloco muita pedra, ficaria legal, ela prende o vaso, a orquídea ali, vai ficar fixa, mas também fica pesado, tendo 100 vasos numa estrutura, fica bem pesado. Então eu gosto de usar um pouquinho menos de pedra e eu faço a fixação no suporte, como você vai me ver fazer agora. Então depois de colocar o suporte, eu ajeito a planta da forma que eu quero, tá? E vou juntar ela no nosso suporte aqui e vou travar aqui com um simples arame, tá? Vou travar ela aqui, ó. Vem aqui no fim do seu pseudobulbo, no início da folha, e travo ela. Vou fazer uma trava aqui também, bem simples, desse jeitinho que vocês estão vendo aqui, ó, tá? E vou travar ainda essa parte do fundo dela aqui, o final dela, para que ela também fique ainda mais fixada. Feito isso, nosso vaso está firme para ir para o nosso orquidário. Aqui já está prontinho, tá, gente? Aí você aproveita esse momento para fazer aquela limpeza, tirar aquelas brácteas secas, né? Para deixar a sua planta livre de qualquer problema.
Aqui no caso eu vou completar de substrato. Evita deixar uma quantidade de substrato muito grande. Sempre deixe a sua orquídea plantada com um dedo para baixo de qualquer vaso que você vai plantar, tá? Um dedinho para baixo. E evita socar essa raiz, deixar toda socada. Só cobre ela com o seu novo substrato, que aí ela vai ter a aeração que ela precisa para o desenvolvimento das raízes, que possa crescer e se desenvolver bem no seu orquidário. Vou fazer o restante dos replantes aqui. Decidi então trazer para você ver como que eu faço quando eu vou hidratar o substrato, tá? E essa dica é legal para você, porque ó, eu coloco um pouco de água aqui, como você pode ver, num balde, tá? Você pode utilizar, nesse momento, para misturar ali, se tiver em casa um ciclope, um enraizador, é muito bom que você faça isso, tá? Eu tenho indicado para vocês aqui o Rizum, esse produto aqui, tem um parceria inclusive com os caras da Lendax, está aqui na descrição do vídeo. Caso você queira fazer compra somente dele, do kit, tem aqui na descrição do vídeo tanto o vídeo especial que eu falo sobre ele, assim também como o cupom que você pode estar adquirindo para você poder comprar, tá? Ele é um enraizador, inclusive, de uma substância encontrada no ciclope, né? O Ascófilo nodoso, que é o tipo de alga que ele também possui. Então o que eu faço aqui? Eu faço a utilização, eu já chacoalhei ele, eu vou utilizar, aqui tem 2 litros de água, tá? Eu faço a utilização para esses 2 litros de água de 2 tampas, são 20 ml para 2 litros de água, tá? É o que eu faço, ele tem uma concentração escura, um enraizador realmente muito bacana para você utilizar, um cheirinho de alga mesmo, um cheiro tão forte quanto o ciclope, né? Então veja como fica, gente, tá? Depois que você coloca aqui o Rizum, que é um enraizador excelentíssimo para esse processo, né, de plantio. E aí a mesma coisa, né? Você vai colocar aqui, separar o teu substrato, a mesma quantia que eu utilizei para aquele vaso, eu vou usar aqui, né, 3 mãozadas desse pino, desse coco, né? Dessa casca de coco. E vou colocar uma mãozada aqui de esfagno e a pedra que eu também fiz a utilização. Então eu faço a mistura disso aqui dessa forma e por que é legal de fazer isso? Porque nesse momento do plantio, isso ajuda a diminuir o estresse da planta, né? O Rizum ele tem essa capacidade de diminuir justamente esse estresse que a planta acabou de vivenciar, assim como o ciclope e grandes outros enraizadores do mercado. Aqui está uma das opções que você pode escolher para fazer isso na sua casa. Estou dando só a ideia e, claro, indicando um produto que eu faço uso com um cupom de desconto de 10% caso você queira levar para casa, tá bom? Muito bem, para a gente agora mostrar para vocês o antes e o depois, como essa planta estava e como ela ficou. Pessoas me perguntam, né, assim, na hora que a gente termina o processo, você já pode adubar. Então você pode adubar normal, tá, gente? Plantou suas orquídeas, inclusive, se você, por exemplo, tem aí, por exemplo, um osmocote, tá? Então você já pode colocar cerca de 10 bolinhas em cada vaso de osmocote, tá? Esse adubo que também é muito bom, recomendo você ter, né? Eu utilizo aqui o 14-14-14. Excelente produto. Você pode também já fazer nesse momento. Depois do osmocote, uma outra coisa que você pode fazer caso você tenha é um lesmicida. Umas 4 bolinhas por vaso, né? Evite colocar na mão porque você não perde o efeito. Então você põe umas 4 bolinhas de lesmicida no seu vaso, tá? Assim também você deixa um pouquinho mais protegida a sua planta com ataques de lesma, tá? Então tudo isso facilita bastante, ajuda as suas plantas para esse primeiro momento. Aí você vai para o último processo, como a gente cortou, mexeu com material de corte, dividiu planta. Eu faço o seguinte, olha só, jogue canela pelo seu vaso, ó, sem dó, tá? Canela não pode ter açúcar. E você joga a canelinha aqui, tá? Então eu coloco bastante canela nesse processo também, depois desse corte. E aí, para ajudar a não, se tiver fungo se proliferando aqui, eu também faço uso, e vocês já têm visto, aí eu falava do Rizum, né? Nesse mesmo kit, eu adquiri o Xylotron Gold, que ele trata de prevenir contra fungo as nossas plantas. Então eu faço o uso de 5 ml do Xylotron Gold para
1 litro de água e aplico sobre as plantas, tá? Molho todas as suas folhas, todas as folhas, e principalmente o substrato, tá? Então vou molhando tudo aqui. E o legal é que além desse produto agir como ter essa ação fúngica, ele é 100% natural, com certificado orgânico, você pode usar tranquilamente nas tuas plantas, tá? Só se você realmente tiver alergia com canela, citronela, é que você deve utilizar uma luva, utilizar uma máscara, né? Mas é só produto natural. Então você molha toda a sua planta e pronto. Aqui você já pode colocar a sua planta no orquidário, ela está prontinha para vegetar e florescer nos anos seguintes aí. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like. Nós temos encontro às terças, quintas e ao sábado nós estamos juntos ao vivo. Você pode estar acompanhando a gente também, tá bom? Um super beijo para cada um de vocês e tchau!